Erros em material didático. Eu acho incrível essas. Não é erro, não. A gente já discutiu na live passada. É projeto. Por isso que a direita, diferente da esquerda, a direita alternativa, a primeira coisa que eles fazem é agarrar com unhas e dentes a educação. Eles vão com tudo para cima. Com tudo. Enquanto a esquerda, não. Os governos do PT sempre trataram a questão da educação de uma forma equidistante. No máximo, assim, é aumentar a quantidade de pessoas em universidades públicas ou privadas, sistema de cotas, tal, mas nunca pensou seriamente a ensino fundamental, ensino médio, experiências. Eles pensam, tá? A gente viu no domingo passado pelo ponto de vista da dissonância cognitiva. Os supostos erros é para criar dissonância cognitiva. A Majane não era prefeito, era presidente quando proibiu os biquínis. E aqueles erros crassos que você tem, tá? Isso passa e vai passar outros erros, tá? Porque a gente sabe que o jornalismo é jornalismo Snapchat. Bomba o assunto, depois esquecem. Aí eles fazem o que quiserem depois disso. É jornalismo Snapchat, tá? Rapidamente acaba. Essas dissonâncias cognitivas, informações erradas, gera o quê? Apatia à educação. É o meu movimento. Apatia à educação. Tá? Mas há uma outra questão. Isso a gente discutiu domingo passado. A questão dos slides. Educação por slide. Esse autor muito interessante, Frank Fromer, tá? Ele tem esse livro que eu acho que tem uma edição em espanhol, tá? Tem uma edição em espanhol desse livro, O Pensamento PowerPoint, Indagação sobre esse programa que te deixa estúpido, tá? A versão em espanhol é pela editora Península, é de 2011, se não me engano. Aqui tem uma versão em inglês e francês, original, né? Que ele é francês. Ele fala coisas muito interessantes a respeito da... Ele fala especificamente do PowerPoint, mas eu posso especular muito mais para a questão da educação através dos slides, que é o objetivo aqui do Tarcisão, né? Da direita alternativa pegando com unhas e dentes a educação. O Frank Fromer, ele coloca o seguinte... ele fala o seguinte, ele fala que, na verdade, essa educação por PowerPoint e tal, interessa mais a exibição do que a demonstração. É mais exibir do que demonstrar. Segundo ele, busca hipnotizar o público e limitar a capacidade de raciocínio. Segundo o autor, ele coloca, usam-se slogans, esses slides, slogans e verbos no infinitivo. Slogans e verbos no infinitivo. Ele chama isso de buletização do pensamento. Buletização por tópicos. Buletização do pensamento por tópicos. Muitas vezes incorpora imagens que nada tem a ver com o que se diz, e na verdade você exige uma sala mais escurecida, né? E você acaba consumindo 15 slides a cada meia hora, o que entorpece as pessoas, inclusive o raciocínio, e depois as pessoas abandonam a sala praticamente esquecendo o que tinham visto. Tá? É interessante que ele vai traçar a história do PowerPoint, é legal isso aqui, que ele foi criado em 1987 por um cara chamado Robert Gaskins. Tá? Na verdade, originalmente era um programa que ajudava você a imprimir transparências para colocar no retroprojetor. Originalmente era isso, para ajudar você a imprimir transparências para... Eu já usei muito disso como professor, para imprimir transparência, né? Jato de tinta ou laser, para colocar em retroprojetor. Tá? Logo, o Bill Gates mostrou-se muito interessado, comprou esse programa desse cara, e depois deu no que deu o PowerPoint, né? Poderoso PowerPoint. Então ele fala aqui, o autor, que de certa forma o PowerPoint invadiu a estrutura mental de decisão e compreensão da realidade. Qualquer coisa pode ser buletizável,
Bulletizável. Eu acho que esse conceito legal. Qualquer coisa pode ser transformada em pontos, o que vai levar a algumas consequências. É bem interessante. Primeiro, ilusão. Tá? Que é o seguinte, como é que a gente pode falar? Sintetizando. Qualquer um pode falar sobre qualquer coisa. Mesmo um professor que não tem aderência a um assunto, já que você pode bulletizar qualquer coisa e transformar no slide, você pode... Basta ler os slides, apenas conjugando os verbos que estão no infinitivo. Lá aparece no infinitivo, você faz uma conjugação dos verbos, né? O que dá uma expressão de espontaneidade que você domina o assunto. É bem interessante, isso é a primeira coisa. Segundo, simplificação. É aquela coisa da bulletização do pensamento. Setas, linhas, palavras realçadas por balões. Tende a confundir efeito de conhecimento com o próprio conhecimento. Tá? Na verdade, você está vendo efeito de conhecimento. São coisas colocadas dadas, bulletizadas, mas você não se coloca... Aonde se chegou àquela conclusão? É esse o objetivo da educação científica, educação para pensar. Como se chegou àquela conclusão? Aquele bullet que está lá, aquele tópico. Como se chegou a isso? Eles estão colocados lá prontos, fragmentados. C, distração. Tá? É outra consequência. Distrai o público da falta de conteúdo que muitas vezes o emissor tenha. E, por último, o efeito anestésico. É o efeito que completa. Já que você coloca as coisas lá pronta, mas não, da onde se chegou a essa conclusão, essa coisa que está colocada aqui na minha frente? Ainda tem a sala escurecida, 15 slides por hora, aí você dorme mesmo, relaxa e não pensa mais a respeito sobre nada. É bem interessante, é o Delanhol que eu diga, né? O Clydes aqui colocando. Para a gente avançar aqui para o final, é bem interessante, vai estar na